onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que morre, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus, com a certeza que o Espírito Santo que está em nós tem traduzido esta palavra de Deus de uma maneira muito íntima, pessoal, que vai muito além das nossas palavras humanas. É sempre muito bom nós termos em mente que Deus está conosco. Jesus Cristo tem cumprido a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo tem nos conduzido, segundo a palavra de Deus, concedendo sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que a cada dia nós possamos vencer as limitações, as adversidades e as aflições deste mundo. Em Cristo, todos vocês, todos nós, somos mais que vencedores. É com esta percepção que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, o 5º dia da Semana Santa, refletindo acerca da entrega de Jesus, o sacrifício na cruz em perdão pelos nossos pecados. A Páscoa se aproxima, a Páscoa que oferece a redenção, a Páscoa que é a passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. É exatamente isto que significa Páscoa, passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. Mesmo aqueles que estão enlutados porque perderam algum parente, algum ente querido, algum amigo, neste momento é momento de entrega, é momento de se colocar na presença de Deus, sabendo que Deus em Cristo Jesus já solucionou esse problema também. Ele venceu a morte e em breve Jesus está voltando para que definitivamente a morte não tenha mais autoridade sobre nenhum de nós. Como diz o apóstolo João, nós estaremos com Jesus Cristo e quando estivermos com Ele no reino celestial, lá não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, vamos manter em nossas mentes esta percepção da fé, da esperança e da presença de Cristo Jesus em nós pelo Espírito Santo, que nos concede a manutenção da esperança e da certeza da breve volta de Cristo Jesus. A Ivone vai fazer a oração inicial. O nosso texto de meditação para hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, dos versículos de 54 a 62. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, dos versículos de 54 a 62, é o nosso texto de reflexão, de meditação hoje, com o tema falhar não significa fracassar. O que é falha, o que é fracasso, na perspectiva espiritual, na presença de Deus. Vamos tratar desse tema e permitir que o Espírito Santo fale à sua mente, ao seu coração, de uma maneira muito íntima, muito particular, muito especial. Olá, irmãos, irmãs, que bom que vocês estão aqui conosco, que bom que escolhemos o melhor lugar do mundo, né? Que é estar aos pés de Cristo. Então, que este culto seja um bálsamo para a nossa alma, né? Para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste. Obrigado pelo sustento que o Senhor nos deu, pela saúde. Obrigado pelas bênçãos, pelos livramentos que nós nem sabemos. E obrigado pela oportunidade que temos de estarmos junto com os irmãos aqui nesta semana, em
culto especial de Semana Santa. É sempre com grande alegria que estamos juntos para estudar a sua palavra. Te peço que o Senhor derrame bênçãos especiais sobre o pastor Ivan e todos os pastores que estão ministrando a sua palavra nesta noite. Que a palavra venha de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades e que possamos sentir a sua presença a cada dia em nossa vida. Seja conosco, hoje e sempre. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falha e fracasso. O que significa isso na perspectiva humana? O que significa isso na perspectiva espiritual? Existe uma história de um fato verídico bastante conhecido de um atleta, um corredor, que ele participando de uma maratona, participando de uma corrida, e ali ele tinha uma grande chance de ser o vencedor, de chegar em primeiro lugar, e quando estava se aproximando o término daquela competição, o adversário, que era o competidor direto dele, que tinha uma resistência boa, que também era um bom candidato para vencer aquela maratona, estava a uns 50 metros mais ou menos à frente dele. E ele ali, os dois correndo, se aproximando do final desta corrida, ele percebe que as pessoas que estão em volta começam, no seu entusiasmo, no seu ânimo, começam a aplaudir, começam a trazer a glória para aquele que seria o vencedor, mas nesse entusiasmo, no meio desses aplausos, alguém joga uma garrafa de água e este corredor, que estava prestes a vencer a corrida, a ganhar a corrida, chegar em primeiro lugar, ele tropeça e ele cai. O outro que vinha logo atrás, a uns 50, 40 metros de distância, observando que o seu competidor caiu e observando que os outros competidores estavam muito longe deles, não chegariam ali para ultrapassá-los. Ele, observando aquela situação, ele se aproximou até o seu competidor, o seu amigo atleta ali, ajudou a ele se levantar e ambos foram de volta à corrida e o competidor continuou correndo, correu mais do que ele e venceu a corrida. Ele teve a oportunidade de deixar o seu adversário no chão e vencer aquela corrida, mas ele não fez isso. Ele pegou o seu adversário, o competidor, pela mão, ajudou a levantar, voltaram a correr novamente e aquele atleta ganhou a corrida. Chegou realmente em primeiro lugar. E isto causou estranheza de muitos repórteres, de todas as pessoas que estavam ali, causou bastante estranheza, e quando ele foi entrevistado, a primeira pergunta que o primeiro repórter que chegou perto dele fez a ele foi: por que você fez isso? E a resposta dele foi: fiz o quê? E o repórter disse: você teve a chance, a oportunidade de deixar o seu competidor no chão, ultrapassá-lo e chegar em primeiro lugar na corrida. Por que você não aproveitou esta oportunidade? Por que você levantou ele do chão? Por que você permitiu que ele continuasse correndo e ganhasse a corrida? E aí ele responde: eu não fiz nada demais. Se eu tivesse
ganhado a corrida, se eu tivesse ganho a corrida de forma ilícita, eu não teria ganho de verdade. Eu não teria sucesso. Eu seria um fracassado em aproveitar uma circunstância para vencer uma corrida que de fato eu não iria ganhar. Esse competidor, ele mostrou uma percepção de ética, uma percepção de respeito, uma percepção de integridade moral, de relacionamento social e de uma percepção espiritual e uma percepção da vida extremamente grande e que falta para muitas pessoas. Ele poderia ter ganho a corrida, mas não seria moral, não seria ético. O repórter que estava entrevistando ele ainda insistiu nessa questão e falou para ele, mas você teve a oportunidade, não foi você que o derrubou. Foi um acidente, alguém jogou uma garrafa, ele tropeçou e caiu. Não foi você que o derrubou. Não seria antiético você ganhar a competição? E ele responde, poderia não ser antiético, mas seria contra a moral que eu recebi da minha mãe. Eu poderia ganhar a corrida, mas envergonharia a educação, o ensino que a minha mãe me deu. Esta percepção que infelizmente falta em tantas pessoas do que é integridade moral, do que é integridade ética, do que é integridade de respeito, de relacionamento, de observação de si mesmo, não aproveitar das circunstâncias, da falha de alguém para tirar vantagem daquela circunstância, daquela situação. Este competidor, esse atleta que estava participando dessa maratona, ele não faz isso. E no momento, ele lembra da educação que ele recebeu, da sua mãe, da sua família. E ele fala, eu não poderia ganhar a competição dessa forma, porque isso não me traria orgulho. Eu envergonharia a educação que a minha mãe me deu. A percepção de respeito, de ética, de bom relacionamento. Esta é a base de todo cristão que é um adorador de Deus em espírito e em verdade, que conhece a palavra de Deus, que vive pautado por esta palavra, a Bíblia, como regra de fé e prática para todo cristão. Aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, do versículo 54 a 62, o texto nos diz assim: Então, prendendo a Jesus Cristo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro
E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, saindo dali, chorou amargamente, porque ele descobriu que ele tinha falhado diante de Jesus. Alguma vez você já falhou diante de Jesus? Acredito que sim. Se você fizer uma boa análise da sua vida cristã, do seu relacionamento com as pessoas, alguma vez você pode ter falhado na sua postura de cristão, por circunstâncias cotidianas, por estar nervoso em algum momento, por não estar com a sua plena racionalidade, por estar com o seu emocional abalado, pelas circunstâncias das limitações humanas diante das aflições da vida, em algum momento você pode ter falhado diante de Jesus. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já falhamos diante de Jesus. Eu já falhei algumas vezes, muitas vezes. A Ivone já falhou. Muitas pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas sinceras que nós conhecemos, que têm coragem de admitir, já falharam diante de Jesus. Mas algo muda esta percepção da falha para que ela não chegue na limitação do fracasso. Falhar não significa fracassar. Nós somos falhos como seres humanos, falhos no nosso vocabulário, falhos no nosso pensar, falhos nas nossas atitudes muitas vezes, mas o Espírito Santo, pela palavra de Deus, está nos lapidando a cada dia, está nos transformando. Nós somos corrompidos pelo pecado e dentro da nossa humanidade somos pedras brutas, assim como Pedro, Petra, que no latim quer dizer pedra. Petra, Pedro, quer dizer pedra. Uma pedra bruta nas mãos de Jesus Cristo, que está sendo lapidada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para brilhar com o brilho da luz do Senhor. É isso que nós somos. Cada um de nós, em um momento nós podemos ter uma palavra brilhante, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e em outro momento nós podemos abrir a boca e dizer palavras negativistas, palavras de desesperança, palavras de negativismo, palavras que podem tirar o estímulo de outra pessoa. E aí nós fracassamos naquele momento. Achamos que fracassamos, mas não é um fracasso, é uma falha. E esta falha está sendo corrigida pelo Espírito Santo. Está sendo fortalecida para que não ocorra mais vezes. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos apresenta as nossas falhas, as nossas limitações, aquilo que precisa ser moldado, o que precisa ser transformado. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que na nossa humanidade, corrompidos pelo pecado, a imperfeição impera em nossas vidas. Nós somos seres imperfeitos, mas reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas imperfeições, reconhecemos as vezes que falhamos e nos colocamos diante de Deus e oramos arrependidos, amargurados, como Pedro fez, reconhecendo a nossa falha e pedindo misericórdia para Deus, pedindo que a graça de Jesus Cristo
Cubra a nossa falha para que ela não se transforme num fracasso definitivo. Todos nós, se pararmos para pensar, falhamos em algum momento, fracassamos em algum momento, mas o Espírito Santo vem, restaura, nos apresenta uma porta aberta, uma janela aberta, uma solução para aquela questão, cuida das raízes de amargura que ficaram na nossa mente, no nosso coração, trata para que nós sejamos curados pelo poder de Deus, e é isso que Jesus Cristo está fazendo com você hoje. Ele está curando as suas amarguras, as suas emoções, os seus sentimentos que foram feridos, que foram marcados pelas adversidades da vida. Deus está cuidando de você neste momento. Por isso, à medida que nós estamos falando aqui, refletindo sobre esse texto, em Lucas capítulo 22, de 54 a 62, enquanto nós meditamos e refletimos nesse texto, o Espírito Santo está falando à sua mente, está falando ao seu coração, está cuidando de você, está tratando de você, está restaurando você. E você tem a liberdade de expressar aqui os seus pedidos de oração, os seus motivos de oração. A Ivone está aqui atenta para que, ao final, nós possamos orar juntos. Mas, desde já, o Espírito Santo está sondando a sua mente, sondando o seu coração. Enquanto eu falo a respeito das falhas e dos fracassos e das limitações humanas, o Espírito Santo vai trazendo à nossa mente os momentos em que nós falhamos e que geraram raízes de amargura, geraram sentimentos negativos, geraram emoções ruins em nossas vidas. Mas nós precisamos colocar tudo diante do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, para que as nossas falhas não nos levem a um fracasso definitivo. A falha não chega a ser um fracasso quando há confissão, arrependimento, conversão nesse trajeto. Antes que a falha se transforme num fracasso, o Espírito Santo está moldando, está cuidando, está curando, está restaurando para que esta falha não vire de fato um fracasso definitivo. Deus não quer que ninguém se sinta fracassado. Eu não sei o que aconteceu na sua vida este ano, essa semana, se você perdeu o emprego, se você tem dificuldades familiares, se você está com dificuldades de relacionamento social, se você tinha um projeto que não foi alcançado, se você tinha uma empresa, uma loja, alguma coisa que entrou em falência, e você sente que falhou em algum momento, sente que você fracassou em algum momento, coloque nas mãos de Deus, isso não é um fracasso. A falha que houver, quando colocada diante de Deus, em confissão, em conversão e arrependimento, Deus cuida de todas as coisas e o que Ele tem reservado para você é infinitamente melhor do que aquilo que você entende que perdeu. O amor que Ele tem para dispensar a você é infinitamente maior do que a falha que você cometeu. E esta falha, ela pode ter gerado também uma mágoa, uma marca, um ressentimento em outra pessoa. Coloque também isso diante de Deus e esta outra pessoa também será alcançada, será curada, será restaurada. Porque é assim que é a nossa vida cristã. Nós temos falhas, temos limitações. A nossa humanidade corrompida pelo pecado nos traz tantas desilusões, tantas falhas.
tantas impressões de fracassos, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Esse texto de Lucas, e Lucas é muito interessante quando ele registra, lembramos que Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas não é hebreu, não é da linhagem dos hebreus, não é israelita, Lucas é grego, não foi discípulo de Jesus, não se tornou apóstolo, a profissão de Jesus era completamente, a profissão de Lucas era completamente diferente das outras profissões dos discípulos de Jesus. Lucas era médico, Pedro era um pescador, Tiago, João eram pescadores, Mateus, né, era alguém da administração do governo de Roma, ali do Império de Jerusalém. Cada um tinha uma função diferenciada. Lucas não foi discípulo de Jesus, não se tornou apóstolo. Ele é grego, um médico, historiador, que ficou apaixonado pela perspectiva de Jesus. Foi guiado pelo Espírito Santo para escrever 2 livros de extrema importância na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, mostrando o alcance da palavra de Deus fora dos laços hebreus, fora das raízes israelitas, alcançando o Império Grego. Lucas é grego. E ele escreve o Evangelho de Jesus na sua perspectiva e escreve o livro de Atos, junto com seu companheiro, o historiador também Teófilo. Os dois pesquisam juntos, os dois escrevem juntos. E Lucas registra este momento a partir de uma pesquisa. De uma pesquisa falando com as pessoas, falando com Pedro acerca do que aconteceu naquele dia. Naquele dia em que Pedro se sentiu fracassado porque falhou. Mas falha não significa fracasso. Porque existe algo muito maior por trás desse enredo, que é o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o perdão oferecido pelo reconhecimento da verdade que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós. O versículo 54, no texto aqui de Lucas 22, Lucas registra desta forma: então, prendendo a Jesus Cristo, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Irmãos, quantas pessoas religiosas que parecem íntegras, que parecem íntimas do Senhor, assim como Pedro era íntimo do Senhor, um discípulo que conviveu com Jesus Cristo diretamente durante 3 anos, cresceu demais no conhecimento divino, da espiritualidade, aprendeu todas as coisas, mas neste momento da vida, quando ele se viu diante de uma grande adversidade, o que ele fez? Ele começou a seguir Jesus de longe. Essa expressão já mostra qual é o problema de cada um de nós quando as falhas começam a acontecer nas nossas vidas. Nós começamos a nos afastar de Jesus Cristo, começamos a acompanhá-lo de longe, começamos a observá-lo de longe. Não temos mais aquela proximidade, não temos mais aquela intimidade. E como que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Cristo? Deixando de orar, deixando de ler a palavra de Deus,
deixando de meditar acerca desta palavra, ouvindo coisas distantes da nossa realidade. Ouve uma palavra aqui, uma palavra ali, começa a juntar informações desconexas. E Jesus começa a ficar distante. É o que Pedro está fazendo aqui. Ele começa a seguir Jesus, ele continua seguindo Jesus, ele já está seguindo Jesus por 3 anos. Mas antes ele seguia Jesus de perto. Agora ele passa a seguir Jesus de longe. E seguir Jesus de longe, quando nós começamos a nos afastar de Jesus, os problemas começam. Porque a nossa humanidade aflora, os frutos da carne, as obras da carne, começam a sufocar os frutos do Espírito. Quanto mais nós nos afastamos de Jesus, as obras da carne começam a sufocar os frutos do Espírito. E a palavra de Deus nos diz, nos traz uma exortação muito grande, ela nos fala, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Pedro começa a seguir Jesus de longe. O versículo 55 fala, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro começa a se enturmar com outras pessoas. Além de começar a seguir Jesus de longe, ele começa a se enturmar com aqueles que não seguiam a Jesus. Quantas pessoas, infelizmente, já fizeram isso e continuam fazendo isso até hoje? E se você está fazendo isso hoje, pare. Volte a se aproximar de Jesus. Deixe de acompanhar Jesus de longe e volte a ser um discípulo íntimo de Jesus. Pedro, ele vê que algumas pessoas acendem uma fogueira e ele vai se enturmando com essas pessoas que nunca seguiram Jesus, nunca se aproximaram de Jesus, não conheciam Jesus na intimidade, não andaram com Jesus durante 3 anos, não conversaram com ele de perto. Pedro começa a se enturmar com pessoas distantes de Jesus. Mas olha que coisa interessante que acontece aqui. O versículo 56 fala que, entre mentes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Pedro era tão íntimo de Jesus que esta criada olhou bem no rosto dele, olhou bem nos olhos dele e falou, esse aqui anda com Jesus. Irmãos, quando alguém olhar para você e falar, esse aqui anda com Jesus, aceite isso como um elogio. É o maior elogio que nós podemos receber, é quando alguém te olha nos olhos, olha a sua postura, olha o seu jeito de ser, o seu jeito de falar e fala, esse aqui anda com Jesus. Pedro deveria compreender que o Espírito Santo estava falando com ele através daquela mulher. O Espírito Santo fala conosco através de muitas situações que estão muito distantes do nosso contexto religioso e eclesiástico. Deus fala através de músicas, Deus fala através de um filme, Deus fala através de pessoas desconhecidas, de religiões e denominações diferenciadas. Deus fala conosco de muitas formas, de muitas maneiras. Quantas pessoas já trouxeram a mim palavra de Deus, sendo de outras denominações, de outras religiões, e muitos nem sendo religiosos.
Quantas vezes Deus já falou comigo através de um filme, através de uma música? Quantas vezes? Deus fala de muitas formas, nós temos que aprender a desenvolver a sensibilidade de ouvir a Deus pelo Espírito Santo através das pessoas, através das situações em que nós estamos envolvidos. Temos que nos manter sensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo já estava falando com Pedro, através dessa mulher. Esta mulher não está acusando Pedro, ela está elogiando Pedro. Ela fala, você é um deles. Porque de alguma maneira, Pedro já tinha iniciado a sua transformação, o seu jeito de ser, a sua postura de vida, o seu vocabulário. Pedro já havia, de alguma maneira, revelado Jesus Cristo através da sua postura de vida. E esta mulher olha para ele e fala, você estava com ele. O versículo 57 diz que Pedro negava dizendo, mulher, eu não o conheço. Irmãos, quando alguém teve intimidade com Jesus, é impossível negar de uma maneira que o outro acredite. Não tem como negar. Quem já teve experiência com Jesus, quem já teve intimidade com Jesus, quem já andou com Jesus, o Espírito Santo já começou a lapidá-lo de tal forma que não adianta ele negar. Ele conhece. E o outro que está de fora reconhece Cristo nele. Pedro tenta negar e fala, mulher, eu não conheço, mas quando Pedro fala isso, o Espírito Santo utiliza mais uma pessoa. O versículo 58, pouco depois, vendo outro, disse, também tu é dos tais. Tu é dos tais. Você faz parte daquele grupinho de crente. Você faz parte daquele grupinho de cristão adventista do sétimo dia. Você faz parte daquele grupinho de cristão que tem orado, tem buscado a Deus, tem buscado compreender a espiritualidade, tem buscado compreender os momentos de adversidade. Você faz parte daquele grupinho de fé que fala que Jesus está voltando em breve. É isso que está acontecendo aqui. Um outro chega perto de Pedro e fala, você é um deles. Novamente o Espírito Santo está exortando a Pedro, exortando a você e exortando a todos nós. Não temos como negar que fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós temos intimidade com Deus. E o Espírito Santo habita em nós, habita em você. Você já tem os frutos do Espírito. Todos nós não conseguimos negar que temos relacionamento com Deus. A resposta de Pedro, no próprio versículo, fala que Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou. Ele negou para a mulher, agora ele nega diante do homem, falando, eu não sou quem você está pensando, eu não sou quem você está vendo, eu não sou esse aí. Ele tenta negar pela segunda vez, ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando com ele. Aqui o Espírito Santo está tentando chamar a atenção de Pedro, voltá-lo à razão, não permitir que a sua falta de esperança, o seu sistema emocional e psicológico abalado, tire a sua racionalidade. O Espírito Santo está tentando fazer com que Pedro volte à razão e ao amor que ele tem por Cristo Jesus e volte à intimidade com Deus. É isto que está acontecendo nesse texto. No versículo 59, continuando o texto, fala que tendo passado
Cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Irmãos, quando uma pessoa assimila um jeito de ser, uma postura de vida, quando ela assimila princípios e valores e começa a viver pautado por estes princípios e valores, não tem como negar, não tem como ser diferente. É como um mineiro que foi para o Rio de Janeiro e chegou ali no Rio de Janeiro, ele olha numa pastelaria e ele não quer falar que é mineiro de jeito nenhum, mas ele entra na pastelaria e imitando o sotaque dos cariocas ali do Rio de Janeiro, ele chega no balcão e fala: eu quero 2 pastéis. E a pessoa que está ali no balcão atendendo fala: pois não. Ele: não, já pedi, eu quero 2 pastéis. E o balconista fala: eu entendi, você quer 2 pastéis, mas do quê? Ele: de queijo, ai. Não tem como negar. Quando algo faz parte da sua essência, não tem como negar. É isto que está acontecendo com Pedro. Pedro está tentando negar Jesus, mas Jesus já faz parte da essência de Pedro. Não tem como negar. E o Espírito Santo está mostrando a Pedro que Pedro faz parte da essência de Jesus, porque ele é reconhecido 3 vezes por outras pessoas. Você faz parte deles. Meu irmão, minha irmã, Jesus está falando hoje para você. Não adianta você querer me negar. Você faz parte da essência de Cristo, porque o Espírito Santo habita em você. Você é parte da essência de Jesus. Na sequência do texto, no versículo 60, fala aqui: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha avisado para Pedro: cuidado, isto vai acontecer. Mas sabe uma coisa interessante que Lucas escreve deste episódio aqui, em que Jesus conversando com Pedro, Pedro fala que vai permanecer com Jesus até o fim, e Jesus fala: Pedro, você não vai, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Lucas registra algo extremamente interessante a respeito desta questão, deste momento. Voltando um pouquinho no texto, no próprio capítulo 22, o versículo 31, olha o que o texto diz aqui. Jesus falando com Pedro, e ele não chama Pedro de Pedro. É curioso isso. Ele volta a chamar Pedro de Simão. Por quê? Porque Simão já começa a voltar a ser quem ele era. E Jesus alertando Pedro, falando para Pedro tomar cuidado. Persevere, Pedro. Mantenha sua comunhão com Deus. Não se afaste de mim. Não comece a me olhar de longe. Jesus falando com Pedro, volta a chamá-lo de Simão. E aqui no versículo 31, fala assim, Jesus falando a ele, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus começa a trazer a reflexão para Pedro, chamando ele de Simão. Fala: Simão, Simão, cuidado, você está muito humano, você está se achando demais, você está achando que é capaz de suportar todas as coisas. Não é assim. Simão, Simão, você vai voltar a ser Pedro e ainda vai consolar os seus irmãos. Você vai voltar a ser Pedro, mas cuidado que você está caminhando para se tornar novamente Simão. E aí o que Jesus fala: olha, Satanás até já veio falar comigo que você iria me negar, e ele falou que vai peneirar você, que vai fazer você passar por uma situação de conflito para ver se você realmente tem fé, para ver se você realmente é essa pessoa íntegra, firme, essa pessoa que nunca falha, essa pessoa que nunca fracassa. Satanás falou que vai te atormentar. Só que o mais importante é o que Jesus fez por você, por mim, por Pedro e por todos nós. O versículo 22, versículo 32, o texto diz: olha a resposta de Jesus: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está intercedendo por você, está orando por você, para que na sua fraqueza, na sua humanidade, nas suas limitações, não desfaleça, se mantenha firme, se mantenha forte. Jesus está orando por você. E mesmo que Satanás tente te peneirar, tente fazer com que você desfaleça no caminho, tente fazer com que você fracasse no caminho, mesmo que Satanás tente te atormentar, isto não vai acontecer, porque Jesus já orou por você. E você pode, em algum momento na sua humanidade, nas suas limitações, falhar. Mas como Jesus orou por você, você não vai fracassar. Aquela falha vai ser momentânea, vai ser apenas uma circunstância. O que ainda faltava para Pedro? Olha o que Jesus fala para ele ainda no versículo 32. Jesus ora em favor de Pedro, assim como ele ora por você e por mim. Mas olha o que ele fala com relação a Pedro. Ele fala: quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Esta palavra é muito forte. Quando te converteres. Pedro estava andando 3 anos com Jesus. E depois ele começa a se afastar de Jesus. Por quê? Porque faltava conversão. Faltava conversão genuína. Faltava a percepção da fé para que não desfalecesse. E isto só acontece com a conversão. Precisamos nos converter. Não podemos achar que somos autossuficientes, capazes de resolver todas as coisas pelas nossas próprias mãos. Pedro andava com Jesus por 3 anos. Foi instrumento de Deus nas mãos de Jesus para operar milagres, para receber a revelação de Deus. Era discípulo direto de Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Ainda se achava o máximo, ainda se achava
autoritário, ainda se achava autossuficiente, ainda se achava superior. Ele não tinha se convertido ainda. E Jesus abaixa a bola de Pedro e fala: Pedro, você não é tão bom quanto você pensa. Você não é tão íntegro quanto você pensa. Porque até aqui você andou comigo, mas você andou comigo ainda como religioso, você não é convertido. Quando acontece isto, nós temos uma grande chance de desfalecer diante das situações adversas. Precisamos de conversão genuína. Porque se não houver conversão genuína, não há sensibilidade nem de ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. É por falta desta conversão que Pedro não ouve nem a mulher, nem os outros 2 homens falando com ele, que ele participa da essência de Jesus. A falta de conversão de Pedro não oferece a sensibilidade de ele ouvir a voz do Espírito Santo. E por não ouvir a voz do Espírito Santo, ele nega a Jesus 3 vezes. E quando Jesus passa na frente dele, fixa os olhos nele, aqui no versículo 61, Pedro se lembra da palavra que Jesus tinha dito: você me negará 3 vezes. E ele reconhece que ele é falho, que ele é limitado, que ele é um pecador. E aqui, neste momento, acontece a conversão de Pedro. É aqui que Pedro se converte de fato. Olha o versículo 62. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse momento do choro de Pedro é o momento do reconhecimento. Eu falhei. Eu neguei a Jesus através da minha postura, através da minha fala, através do meu jeito, através do meu distanciamento. Eu neguei a Jesus, eu falhei. Eu não sou tão bom quanto eu pensava, eu não sou tão íntegro quanto eu pensava, eu falhei. Mas na amargura de Pedro, ele consegue ouvir o Espírito Santo. Ele confessa a sua falha e, confessando, ele se converte. E a graça de Jesus Cristo o alcança e ele é perdoado. E como Jesus já havia dito no versículo 33, como Jesus já havia dito para ele, que no versículo 32, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro se tornou essa coluna de apoio, esse suporte firme, esta força para os seus irmãos, porque agora ele reconhece que ele não tem mais força em si mesmo, que a força dele vem de Cristo, a perspectiva da fé está em Cristo Jesus, e ele tem que ter a sensibilidade, a humildade de chorar amargamente diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante das suas limitações e ouvir a voz do Espírito Santo, confessar os seus pecados para receber a purificação de Cristo Jesus, o perdão pela graça de Cristo. E se nós seguirmos os mesmos passos, os mesmos caminhos, todos nós alcançaremos o perdão. Para aqueles que ainda não compreenderam esta conversão, são apenas religiosos, são apenas membros de igrejas. Eu sempre falo, existe uma grande diferença de ser adventista e de ser cristão. Alguém pode ser adventista porque ele se batizou e é membro da igreja, mas pode ser adventista e não ser cristão. Pode ser de qualquer denominação e não ser cristão. Agora, quando ele é um adorador em espírito e em verdade, convertido,
que compreende a essência de Jesus Cristo, que ele compartilha. Quando ele reconhece as suas limitações, as suas falhas, quando ele confessa os seus pecados diante de Jesus e se converte, daí além de participar da sua denominação religiosa, ele vai ser um cristão. Além dele ser um adventista do sétimo dia, ele vai ser um cristão. E aí existe o privilégio de sermos conhecedores da palavra de Deus quando aplicamos na nossa vida com integridade pela conversão e a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus continue falando com você, que você continue com essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar com você, te lapidar, te transformar, para que você, no poder de Deus em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, você fortaleça os seus irmãos, fortaleça a sua mulher, a mulher fortaleça o seu marido, o casal fortaleça os seus filhos, filhos fortaleçam seus pais, famílias se fortaleçam na unidade da fé pelo Espírito Santo, famílias sejam referência de fortalecimento para o mundo, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus tem para falar conosco hoje. Falhar não significa fracassar. Pedro falhou, eu falhei, você falhou. Mas quando nós nos convertemos, ouvimos a voz do Espírito Santo, Jesus Cristo restaura todas as coisas, perdoa os nossos pecados, nos purifica e a conversão genuína nos faz prosseguir na fé, na perseverança e nós passamos a fortalecer as pessoas que caminham conosco em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos orar pela Doralice, Cláudio, Maria Eduarda e Fernanda. São todos uma família. É mãe, filho, sobrinho. É de uma amiga minha que a mãe, quer dizer, todos estão com Covid. Só que o Cláudio está mais crítico. Então, ela pediu que estivéssemos orando por eles. E também pela Valcicleide, ela e os familiares. Todos também tiveram Covid e, infelizmente, a sogra dela não resistiu. Então, vamos orar por eles também. E o Edilson, ele pede oração pela família do pastor Donizete, que faleceu essa semana, né? Então, vamos estar orando pela família dele também. Vamos orar então, vamos falar com Deus e vamos estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Cristo Jesus continue nos fortalecendo a cada dia, para que nós sejamos fortes diante dos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor fala conosco, pela maneira viva, pelo Espírito Santo e pela Tua palavra, que nós compreendemos a Tua ação e que nós realmente fazemos parte da Tua essência em nós. Temos o privilégio de, como cristãos, participarmos do corpo de Cristo, de representarmos o Teu reino, a Tua igreja, de representarmos o Senhor aqui na terra. Pai, colocamos em Tuas mãos de maneira muito especial cada um dos pedidos de oração que aqui foram feitos. Vamos orar pela irmã Doralice, pelo irmão Cláudio, a irmã Maria, a mãe Eduarda, a irmã Fernanda. Pai, que o Senhor cuide dessa família, cuide de cada um na sua individualidade, cuide das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua saúde. Pai, que o Senhor esteja agindo e visitando cada um de uma maneira muito especial. Esteja intervindo na vida de todos eles,
com o teu poder, restaurando o que precisa ser restaurado, nas emoções, nos sentimentos, na saúde física e espiritual, que todos sejam cuidados pelo Senhor. Também colocamos em tuas mãos a vida da irmã Valcicleide e os seus familiares, que o Senhor conceda a eles da tua paz. Pai, que o Senhor esteja cuidando, consolando, amparando, que o Senhor esteja guiando e seja presente na vida deles, como nós sabemos que é, mas que eles abram a mente e o coração para ter a sensibilidade de perceber que o Senhor já está ali. Pai, que o Senhor cuide também de uma maneira muito especial da família do pastor Donizete, que descansou no Senhor, um servo do Senhor no ministério da cooperação do Evangelho aqui na terra. Descansou no Senhor, e a família enlutada pede que o teu Espírito Santo conceda o consolo necessário, a manutenção da fé e da esperança, porque todos nós vamos revê-lo em breve, na volta de Jesus. Pai, que o Senhor nos dê da tua paz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos, os teus cuidados de uma maneira muito especial sobre todos os nossos irmãos e irmãs do distrito de Dracena, dos distritos que nós já passamos anteriormente, todas as pessoas que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pela transmissão do YouTube. Pai, que o Senhor esteja falando poderosamente na mente e nos corações de cada um, cuidando das suas necessidades, das suas falhas, restaurando pela conversão necessária, que o Senhor esteja cuidando dos sentimentos, das emoções, da saúde de cada um, da ansiedade, muitas vezes da falta de perspectiva no amanhã. Pai, que a esperança volte a renascer na mente e no coração de todos eles. Pai, que todos sejam cuidados pelo Teu Espírito, sejam cuidados pelo Teu poder, que o Senhor conceda a provisão e os livramentos necessários para cada dia. Permaneça conosco, que nós estejamos sempre sensíveis à Tua voz e fortalecidos na Tua palavra pelo Teu poder. Que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanha aqui, sobre toda a Tua igreja espalhada na terra. Que o Senhor esteja cuidando do Teu povo e revestindo do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que a cada dia mantenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus.
graça fechou o abismo e sem hesitar estendemos a mão, mostrou-nos a estrada de volta. Certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por Cristo pagou.